Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 13 de julho, 1 Crônicas 15, 1 a 16, 36. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida ordenou: ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregar a arca de Deus e os servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Este é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados. Do clã de Coate, 120, e seu chefe era Uriel. Do clã de Merari, 220, e seu chefe era Asaías. Do clã de Gerson, 130, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafa, 200, e seu chefe era Semaias. Dos descendentes de Hebron, 80, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Aminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os chefes dos levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab. Disse-lhes: vocês são os chefes das famílias levitas. Consagrem-se vocês e todos os seus parentes levitas para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou os chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres, acompanhados por harpas, liras e símbolos. Os levitas escolheram Ema, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Eta, filho de Cuxaías, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Jaziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifelel, Mequinéias e os guardas das portas Obed-edom e Jeiel. Os músicos Ema, Asaf e Eta foram escolhidos para tocar os símbolos e de bronze. Zacarias, Aziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matitias, Elifelel, Miqueias, Obed-edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Quinanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Beraquias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, todos os sacerdotes, foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da arca de Deus. Obed-edom e Jeías
também foram escolhidos para cuidar da arca. Então Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-edom a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E como Deus havia claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor. Ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele e darem graças e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, que tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas continuamente diante da arca da aliança de Deus. Naquele dia, Davi encarregou Asaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos que suas maravilhas, exultem em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença todo o tempo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês, que são filhos de seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Lembrem-se de sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã, como a porção de sua herança. Assim declarou quando vocês ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Toda a terra cante ao Senhor, proclamem todos os dias a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, cantem a todas as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade,
os cercam. Força e alegria enchem sua habitação. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor, reconheçam que o Senhor é glorioso e forte. Deem ao Senhor a glória que seu nome merece. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra treme diante dele. O mundo permanece firme e não pode ser abalado. Alegrem-se os céus e exultem a terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Deem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus de nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para darmos graças ao teu santo nome, para nós alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todo o povo disse em alta voz: Amém, e louvou ao Senhor. Romanos 1, 18 a 32. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem permanecer claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhes agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outras
há também fazê-lo. Salmos 10, 1 a 15. Ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes em tempos de aflição? O perverso, em sua arrogância, persegue o pobre, que seja pego em suas próprias tramas, pois conta vantagem de seus desejos maus. Elogia os gananciosos e amaldiçoa o Senhor. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. No entanto, é bem-sucedido em tudo que faz. Não vê que teu castigo o aguarda e despreza todos os seus inimigos. Pensa, nenhum mal nos atingirá. Nunca teremos problemas. Sua boca é cheia de maldições, mentiras e ameaças. Em sua língua há violência e maldade. Fica de tocaia nos povoados à espera para matar inocentes. Está sempre à procura de vítimas indefesas, como o leão à espreita em seu esconderijo. Aguarda para atacar os desamparados, como o caçador, ele os apanha e os arrasta dali. As vítimas indefesas são esmagadas, caem sobre a força do perverso. O perverso diz consigo: Deus não se importa. Fechou os olhos e não vê o que faço. Levanta-te, Senhor. Castiga o perverso, ó Deus. Não te esqueças dos indefesos, porque o perverso continua a desprezar a Deus. Ele pensa: Deus jamais me pedirá contas. Tu, porém, vês o sofrimento e a angústia que ele causa. Observa-o e castiga-o. O indefeso confia em ti. Tu amparas o órfão. Quebra os braços desta gente má e perversa. Pede contas de sua maldade até nada mais restar. Provérbios 19, 6 a 7. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam.